We Alive, seja bem-vindo ao nosso Pod Sassa. Ana por aqui, a sua mentora de carreira, toda segunda às 6 da manhã. E galera, eu vou contar um segredo a vocês. Esse podcast eu já deixei gravado com uma certa antecedência. O que eu sempre faço, né? Eu gravo ali perto do nosso post mesmo, que eu gosto de estar trazendo aqui temas que estão dentro de contexto, enfim, né? Só que eu gravei com antecedência porque meu aniversário foi no dia 21 de janeiro. Então hoje você tá ouvindo esse podcast no dia 22. E aí eu falei, não vai dar muito certo tentar gravar isso no final de semana do meu aniversário. Então eu adiantei. Então a Ana que fala com vocês grava aos 29 anos. Mas quando você ouve esse podcast, a Ana já tem 30 anos. E eu acho que uma coisa que eu decidi fazer com o podcast é que seja uma forma também assim de conversa e de uma troca e de conteúdos que não necessariamente você vai ver ali no Instagram ou no LinkedIn, sabe? Acho que é uma troca mais intimista também, né? E 30 anos. Eu completei 30 anos agora nesse ano de 2024. Só tenho a agradecer. Acho que eu fico, às vezes, assim... Eu tava esses dias refletindo, falei, pô, demorou ou não demorou? Eu não sei, né? Tem gente que vai chegar e dizer assim, passou rápido. Eu acho que foi o tempo certo, assim, sabe? Eu acho que quando eu me imaginava chegando nos 30, eu tinha várias... Como é que vai ser e tal, e não sei o quê. E hoje eu vejo que foi o que tinha que ser, e sou muito grata. E são 30 anos, né? E vários aprendizados. Que é que eu gosto mesmo de compartilhar. Mas eu tava esses dias refletindo uma coisa, assim, sabe? Teve um período da minha vida, e aí até contextualizando isso com carreira, né? Que eu vi assim, isso era muito comum, acho que hoje em dia isso o pessoal parou, que é tão... Mas eu vi assim, a galera às vezes postava assim, como headline do LinkedIn ou de Instagram, botava assim, gerente antes dos 30. Gerente antes dos 30. E o Forbes Under 30, né, que são empreendedores e tal. E eu não vou mentir a você, não. Teve um período da minha vida que eu queria ter essa coisa, porra, gerente antes dos 30. E o Forbes Under 30 é amar. Né? Cheguei a ter o Young Leaders, que é a comunidade, né, de jovens. E, inclusive, o Young Leaders tem essa definição, essa questão da idade. Porque por conta da definição de jovem, né? Enfim. E eu tinha essa coisa assim, eu pensava assim, porra, será que um dia eu vou colocar essa headline, gerente antes dos 30? E eu não me tornei gerente antes dos 30. E se você me perguntar assim, Ana, você acha... Não era pra ser e tá excelente. Eu tô contando isso, gente, pra vocês entenderem como a vida, ela funciona de formas, às vezes, que são caminhos diferentes, né? Eu, inclusive, esses dias escrevi isso no meu Instagram. Eu nunca planejei minha carreira. Eu sempre apliquei princípios e estratégias que, inclusive, eu compartilho muito com vocês aqui, com a galera do Explorer, com certeza. Mas chegar e botar num papel que em 5 anos eu ia estar, né, nos Estados Unidos, não. Princípios e estratégias. Porque eu sempre entendi isso, né? Que princípios e estratégias me levariam aos outros níveis, aos outros patamares. Agora, dizer assim, exatamente... Tem gente que vai ter isso, claro, né? De, porra, eu quero ser gerente dos 30, ou eu quero estar naquela função. Nunca tive muito isso, não. Eu sempre apliquei princípios e estratégias que eu sabia que me levariam a cargos, e se eu quisesse mudar de ambiente, enfim, se eu quisesse ter melhores salários, enfim, eu sabia disso. Mas eu falo isso porque
Em algum momento eu vi aquele gerente antes do 30, eu falei, porra, eu posso ser gerente do 30, eu quero. Só que a vida vai lá e faz algo que, pra mim, hoje eu sou muito mais realizada onde eu estou, fazendo o que eu faço como engenheira, do que ser gerente dos 30. E tantas outras coisas que talvez a sociedade coloca como expectativa que você tenha antes dos 30. Né? É uma reflexão isso. O que é que se espera para a idade que a gente tem? Isso. Eu não vou dar cheque em tudo. E nem você, velho. E o que eu acho muito injusto são essas comparações ou falas e tal, porque são pontos de partida diferentes. Né? E uma coisa que eu vejo... Aí eu vi, né? Uma vez eu vi esse gerente de 30. Porra, será que um dia eu vou botar isso e tal? E depois eu comecei a ver até as pessoas criticando isso, né? Porque, ok, é um marco, massa, bacana e tal, mas vai, tipo... não é necessariamente uma coisa que define que você é bom ou ruim, né? Então, hoje eu chego aos 30, assim, com cheques em algumas coisas, com outras áreas, outros pontos que não tem cheque, mas o balanço, né? O balanço de entender que, pô, o saldo final é o quê? É positivo, então isso é o que mais importa. E o cheque que tem que ser dado não é o cheque do que alguém quer para você. É o cheque que você quer dar na sua vida, nas áreas, nos tópicos da sua vida. Então, sempre que alguém chega para mim com um objetivo de carreira e tal, eu gosto de conversar com aquela pessoa e entender a motivação dela. Porque eu preciso ter certeza que aquele objetivo de carreira é dela. Não é de uma sociedade ou de um contexto que está dizendo você tem que fazer isso. E eu falo isso também de um lugar de privilégio que eu sei que eu tenho, onde eu posso dizer não, eu não vou seguir isso e tudo mais. Mas a gente tem que começar a entender isso. E eu acho que quando eu chego no 30, eu acho que eu reflito muito sobre isso. Eu tinha essa coisa com os 30, porque parece que a nossa sociedade coloca muito um peso de que quando você chegar nos 30, você tem que ter um checklist, né? Que você tem que ter dado check. Esse peso vem junto. Só que também quando a gente chega nos 30, e aí num processo de terapia, de autoconhecimento e tal, você também começa a entender que, pô, esse checklist tem que ser o meu checklist. E o que ainda não foi dado check não é tarde. Porque toda a idade vai vir, a galera vai chegar e vai dizer, aos 40 você tem que já ter isso, aos 50. É como os relacionamentos, né? Você começa a namorar alguém, não importa se tem 1 mês ou 5 anos. E aí, vão casar quando? Um amigo tava contando isso, meses de relacionamento. Eu já tenho que perguntar a ele quando é que vai casar. Aí, quando casar, não importa se 1 mês ou 10 anos. E aí, quando é que vão ter filho? E aí, quando tiver filho, aí as cobranças vão começar a vir sobre os filhos. Nunca é suficiente para uma sociedade que está sempre tentando medir o seu progresso com a régua dos outros. Então, eu acho que eu construí a minha mentalidade, a minha jornada pessoal, profissional, sempre pensando no meu checklist. E mesmo que você não esteja em condição de ter um checklist que só tem os itens que te interessam, tem que entender quais são os itens que são primordiais para você.
Porque se o checklist não é seu, você vai fazer 30, 40, 50, 20, não importa. A sensação vai ser sempre, o saldo não vai ser positivo. Porque, velho, é claro, não é um tópico que é seu, não é algo que é seu. Então, até para você ter a energia, a motivação, a vontade de fazer, vai ser difícil. Então, eu chego nos 30 pensando muito nisso, sabe? O que eu dei cheque era o que eu queria. Né? E o que eu vou dar cheque a partir de agora é também o que eu quero. Porque quando é o que eu quero, a probabilidade do saldo ser positivo e da felicidade estar na própria jornada é muito alta. Porque é o que eu quero. Não é que o outro disse. Né? Então, quando eu penso na história do gerente antes dos 30, né, que eu estava falando aqui, eu acho que aquilo ali um dia eu vi e deu aquela coisa do ego, né? Porque, de fato, eu não queria. E não tô dizendo que, um dia, Ana, você nunca vai ser gerente. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu sou feliz com as decisões que eu tomei até aqui, onde eu cheguei. Se um dia vier uma gerência, é algo que eu vou pensar sobre e tal. Mas e não vai ser antes do 30. E não tinha por que ser. E aquele era um item de um checklist de alguém que não era o meu. E é doido, porque se eu tivesse colocado no meu checklist, aí eu ia chegar aos 30 e dizer, porra, não bati. E talvez invalidasse outras conquistas. Então, por isso que no Explorer, a gente fala muito isso, é um princípio meu, valorize sua história, valorize suas conquistas. Só quem sabe de onde você partiu é você mesmo. Então, quem chega com um checklist dizendo, peraí, você tem 30 anos, Ana. Aí, já casou, já teve filho, já fez isso, já... Não. Não funciona assim. Se for para ter um checklist, tem que ser o seu. Então eu chego com os 30 assim, sabe? Na contemplação, valorizando a minha história, as minhas conquistas. Mas aí eu lembrei esses dias disso. Eu falei, carinho, pensar que um dia eu tinha pensado nisso. Porra, será que um dia eu vou botar essa headline de gerente antes dos 30? Mas assim, foi um negócio que durou alguns meses. Mas se tivesse perdurado, eu poderia ter colocado em mim um peso de uma frustração, mesmo independente das conquistas que eu tenho na minha carreira. Você já foi sobre isso? Então, ser gerente antes do 30 era algo... Não. Mas eu vi alguém colocando isso e achei que, porra, isso se eu tivesse ia me dar uma autoridade, não sei o que, tal. Mas não ter sido gerente antes dos 30 não invalida e não invalidou a minha trajetória profissional. Pelo contrário, sou muito feliz e valorizo cada passo dela. Entendeu? Então, assim, eu gravo essa mensagem aos 29 anos. Você ouve ela quando eu tô aos 30. Porque essa é a paz que eu chego aos 30. Eu tinha esse peso no passado de que, meu Deus, quando chegar aos 30, né? A gente acha que tem que ter feito isso, aquilo e tal. E, velho, eu espero que você conquiste o que você tem a conquistar na sua timeline, na sua linha do tempo. Se vai ser antes do 30, do 40, não sei. O mais interessante dos processos e de como a vida funciona é isso. Por mais desafiador que seja não ter a previsibilidade das coisas, né? Eu apenas sei que a gente precisa se comprometer com o processo. E aí as coisas vão acontecer, né? Mas enfim. Por mais que não tenha previsibilidade de dizer assim, se fizer isso, sabe? Essa também que é a mágica da vida. É cada um poder construir a sua história, cada um poder ter vivido realidades diferentes e tudo mais. Então eu chego aos 30 nessa certeza de que não tem que ter um peso
de ter ou não ter, de ter feito ou não ter feito, de... Valoriza a tua história, valoriza as tuas conquistas. Tu tem um ponto de partida, eu tive outro. Que outra pessoa teve outro. Então, todo mundo tá na sua corrida, cada um com seu ponto de partida. Então, o que a gente tem que sempre é olhar para o nosso checklist com os itens que nos interessam. E olhar o que marquei, o que não marquei, o que posso fazer aqui agora para marcar aqueles. Ah, e os que eu marquei, que massa, que incrível. Olha, eu marquei isso aqui, caramba, eu consegui. Pode ser um item de uma lista de 20, não importa. Valorize o processo, suas conquistas, porque você é a única pessoa que sabe de onde você partiu. Então hoje eu chego aos 30 com cheque, uma lista, alguns com cheque, outros não, mas eu estou muito feliz com o que eu consegui dar cheque e renovada para o que eu vou dar cheque. E que bom que eu não me submeti a uma pressão da sociedade, a um ego, ou a uma coisa de que eu tinha que ter ali na minha headline de gerente do 30. E isso definiria se fui bem sucedido ou não. Não tem nada a ver. Os seus itens, o que te importa, no seu tempo. Os seus itens, o que te importa no seu tempo. Eu chego assim aos 30. Tirando qualquer peso extra que a sociedade queira colocar nas nossas idades. Porque se tem uma coisa que a gente começa a entender da dinâmica da sociedade é que nunca vai ser suficiente. Como eu disse, né? Com meses de namoro, eu já vivo o casamento. Não. E se você parar no seu processo profissional, semelhante. Aí vai fazer vestibular quando? E a faculdade termina quando? E o estágio? E isso? E emprego? Então, os teus itens, o que importa para você. Valoriza isso. Então, esse é um papo mais intimista que eu teria, assim, acho que com os meus melhores amigos. E eu tô abrindo aqui para você, porque eu sei que tem gente que nem chegou aos 30 já vai tá colocando a pressão, que nem chegou aos 40 já tá colocando uma outra pressão em itens que você tem que entender. É teu ou é da sociedade, é do outro? Os teus itens, o que te importa. O teu processo, a tua linha do tempo. Os teus itens, o que te importa, o teu processo, a tua linha do tempo. Beleza? Então agora, a partir de agora, né, pode saçar os 30 aí. Feliz. Se essa reflexão te ajudou, compartilha. Eu vou realmente... aqui a gente vai ter conteúdo mais técnico de artigos científicos, relatos pessoais, mas eu vou trazer muito também, às vezes, esses pontos de vistas, né, reflexões para você. Galera, se te ajudou, se faz sentido, aquele pedido de sempre, compartilha. Isso fortalece muito, né, esse projeto aqui. E para quem quiser conhecer mais, a gente tem o Instagram Sassaedu e também tem o meu Instagram pessoal, onde eu mostro muito aqui da minha vida nos Estados Unidos, né? Ana Luísa com S. .aso. ASO. Tá bem? Espero aí que dose de reflexão, né? Então, guarde isso com você, os teus itens, o que importa para você. O seu processo no seu tempo. No seu tempo. Não aceita, tá? Não permite que sejam os itens dos outros, no tempo deles, gerando uma pressão em você, que pode, inclusive, afetar a sua saúde mental. Então, eu chego aos 30 muito ciente disso. Que são os meus itens, o que importa para mim. No meu processo, no meu tempo. Beleza? Gratidão e até o próximo episódio.